Assim, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, nós pertencemos à primeira igreja, a igreja espiritual, que foi criada antes do sol e da lua. Mas se deixarmos de cumprir a vontade de Deus, a nós se aplicará aquela passagem da Escritura que diz: "Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões." Assim devemos então escolher pertencer à Igreja da Vida para sermos salvos. Não suponho que vocês não saibam que a Igreja viva é o corpo de Cristo, pois a Escritura diz: Deus criou o homem e mulher os criou. O homem é Cristo, a mulher é a Igreja. Além disso, a Bíblia e os apóstolos dizem que a Igreja não se limita ao presente, mas existiu desde o princípio, pois era espiritual, assim como era o nosso Jesus, e tornou-se visível nos últimos dias para nos salvar. De fato, a Igreja que era espiritual tornou-se visível no corpo de Cristo. E assim ele nos mostra que se alguém de nós a preservar no corpo e não a corromper, essa pessoa receberá em troca o Espírito Santo, pois o corpo é o antitipo do Espírito. Consequentemente, ninguém que tenha corrompido este antitipo compartilhará a realidade. Então, irmãos, o significado disso é o seguinte: devemos preservar o corpo para que possamos compartilhar o Espírito. Ora, se dizemos que a Igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o Espírito, então quem violenta o corpo violenta a Igreja. Essa pessoa não terá, portanto, participação no Espírito, que é Cristo. Esse corpo é capaz de compartilhar uma vida e imortalidade tão grandes, porque o Espírito Santo mantém-se fiel a ele. Tampouco consegue alguém expressar ou dizer o que Deus preparou para os seus escolhidos. O conselho que dei sobre a castidade não é, a meu ver, trivial, e se um homem agir de acordo com ele, não se arrependerá, mas salvará a si mesmo, bem como a mim, que o aconselhei. Pois não é pequena a recompensa atribuída à conversão de uma alma errada que está se perdendo, de modo que ela possa se salvar. Pois é deste modo que podemos recompensar ao Deus que nos criou, quando um fala e o outro escuta, e ambos agem com fé e amor. Consequentemente, devemos permanecer leais à nossa fé e ser honestos e santos, de modo que possamos confiar e rogar a Deus, que diz: no exato momento em que você está falando, eu direi: veja, eu estou aqui. Certamente este ditado é sinal de uma grande promessa, pois o Senhor diz de si mesmo que Ele está mais disposto a dar do que nós a pedir. Vamos então tomar nossa parte dessa grande bondade e não relutar na obtenção dessas grandes bênçãos, pois esses ditados tanto contêm reservas de prazer para aqueles que se comportam de acordo com eles, como contêm a condenação daqueles que o ignoram. Assim, irmãos, considerando que recebemos uma grande oportunidade de arrependimento, vamos aproveitar a ocasião para nos voltarmos para Deus, que nos chamou, enquanto ainda temos aquele que nos aceita. Pois se nós renunciarmos aos prazeres e controlarmos nossa alma, evitando os desejos lascivos, participaremos da misericórdia de Jesus. Entendam que o dia do juízo já está a caminho como uma fornalha ardente, e os poderes do céu serão dissolvidos, e toda a terra será como chumbo derretendo-se em fogo. Então o segredo dos homens e seus atos públicos serão mostrados às claras. A caridade, então, como o arrependimento pelos pecados, é uma coisa boa, mas o jejum é melhor que a oração, e a caridade melhor que as duas. O amor perdoa muitíssimos pecados, e a oração que brota de uma boa consciência resgata da morte. Abençoados são todos os que têm essas coisas em abundância, pois a caridade mitiga o pecado. Vamos então nos arrepender de todo o coração para que nenhum de nós se perca, pois se recebermos o mandamento de fazer também isso,
afastar os homens dos ídolos e instruí-los, não é muito mais errado perecer a alma que já conhece a Deus? Consequentemente, devemos ajudar uns aos outros e trazer de volta os fracos em bondade, para que todos possamos ser salvos e nos converter e admoestar mutuamente. Não apenas neste momento, enquanto os presbíteros estão pregando para nós, devemos nos mostrar crentes e atenciosos, mas quando estamos em nossa casa, devemos ter em mente os mandamentos de Deus e não nos distrair por paixões mundanas. Pelo contrário, devemos nos esforçar para comparecer aqui mais vezes e avançar nos mandamentos do Senhor, de modo que com uma mesma atitude uns para com os outros possamos estar todos juntos para ganhar a vida. Pois o Senhor disse: virei a juntar todas as nações e línguas. Isso se refere ao dia de seu aparecimento, quando ele virá para nos redimir, cada um de acordo com seus atos. E os descrentes verão sua glória e poder e ficarão surpresos diante da soberania do mundo conferida a Jesus e dirão: ai de nós, pois tu de fato existias, e nós não reconhecemos isso nem cremos, e não obedecemos aos presbíteros que nos pregavam a salvação. E o seu verme não morre, e o fogo não se apaga, e eles serão um espetáculo para toda a carne. Ele se refere ao dia do julgamento, quando os homens verão aquele que em nosso meio eram ímpios e desvirtuaram os mandamentos de Jesus Cristo. Mas os justos que praticaram o bem e pacientemente suportaram torturas, detestaram os prazeres da alma, quando virem aqueles que agiram de modo errado e negaram Jesus em palavras e obras, sendo punidos com tormentos terríveis e fogo inextinguível, darão glória ao Deus dos céus e dirão: a esperança para aquele que serviu a Deus de todo o seu coração. Consequentemente, nós também devemos pertencer às fileiras daqueles que dão graças a Deus e serviram a Ele, e não as dos ímpios que são condenados. Eu, de minha parte, sou um grande pecador e ainda não me livrei da tentação. Ainda estou cercado de ciladas do diabo, embora eu queira muito perseguir a retidão. Meu objetivo é conseguir pelo menos me aproximar dela, pois temo o julgamento futuro. Assim, meus irmãos e irmãs, de acordo com a vontade de Deus, estou lendo para vocês uma exortação pedindo-lhes que deem atenção ao que lhe está escrito, a fim de que vocês se salvem juntamente com seu leitor. Como pagamento, eu lhes imploro que se arrependam de todo o seu coração, entregando-se à salvação e à vida. Fazendo isso, nós estabeleceremos um objetivo para os jovens que desejam promover ativamente a causa da religião e da bondade de Deus. Além disso, não devemos ser estúpidos a ponto de nos sentirmos ofendidos ou contrariados quando alguém nos admoesta e nos desvia da maldade para a retidão. Há ocasiões em que agimos mal sem ter consciência disso por causa da inconstância e da incredulidade de nosso coração, e o nosso entendimento é obscurecido por vãos desejos. Vamos então fazer o que é certo para que finalmente possamos ser salvos. Abençoados são aqueles que observam essas ordens. Embora sofram por um breve tempo neste mundo, eles colherão o fruto imortal da ressurreição. Um homem religioso não deve ficar deprimido por sentir-se infeliz no presente. Um tempo de bênção o espera. Ele viverá de novo no céu com seus antepassados e se rejubilará numa eternidade que não conhece a tristeza. Mas vocês não precisam alimentar preocupações pelo fato de que vemos os maus na riqueza, enquanto os escravos de Deus estão em situações hostis. Irmãos e irmãs, nós devemos ter fé. Estamos envolvidos numa competição do Deus vivo e estamos sendo treinados pela vida presente para conquistar os lauréis na vida futura. Nenhum dos justos obteve a recompensa com rapidez, mas ele a aguarda,
Pois se Deus concedesse aos justos sua recompensa imediatamente, nosso treinamento se transformaria em comércio direto e não em piedade, porque teríamos uma aparência de retidão quando estaríamos visando não a religião, mas o lucro. É por isso que o julgamento divino pune um espírito que não é justo e o oprime com cadeias. Ao Deus único e invisível, o Pai da verdade, que nos enviou um Salvador e Príncipe da imortalidade, por meio do qual ele também nos revelou a verdade e vida celestial. A ele seja a glória para todo sempre.